Olá, meus queridos, esse é o canal da Graça e esse é o quadro No Ar EBD. Hoje o No Ar EBD traz a pessoa do presbítero Éder Salles, coordenador de jovem regional do setor 34 do campo do Belém. A paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor Anderson, é um prazer estar aqui com você, é uma honra e eu agradeço aqui a oportunidade de estar podendo participar juntamente com você aqui, o seu público, no canal da Graça. Creio que será de grande bênção a nossa conversa de hoje. Amém, amém. Hoje o tema é Jovens, Tecnologia e EBD. Eu pergunto ao presbítero, o jovem está continuamente sendo bombardeado por informações na internet, conteúdos, também pela cultura nossa brasileira. Eu queria saber de você se a EBD de alguma forma tem como ajudar esses jovens. Olha, Anderson, para mim é um departamento fundamental, a Escola Bíblica Dominical, porque, como você bem disse, hoje o jovem ele é atacado de várias as maneiras, em várias etapas da sociedade, tanto no meio acadêmico, quanto até mesmo no seu trabalho, em todas as formas, no meio tecnológico, redes sociais. E se o jovem ele não estiver fundamentado na palavra de Deus, que é o princípio que a EBD prega, ele vai ser uma presa fácil para essas ideologias, para essas filosofias que querem realmente roubar a fé dos nossos jovens, né? Então eu pego por base muito, Anderson, no capítulo 7 de Mateus, no versículo 24 ali, onde Jesus fala sobre os fundamentos, né? E ele fala que o fundamento ali é a palavra, que aquele que está firmado na palavra vai vir as intempéries da vida e vai combater contra aquela casa, e aquela casa ela não vai cair porque ela foi construída sobre um firme alicerce. E eu vejo a importância dessa EBD como esse firme alicerce, porque você pode ter certeza que aquele jovem que ele tem o conhecimento bíblico da palavra, ele não vai ser presa fácil de ninguém, como Paulo fala e exorta a igreja aos Efésios, né, para que ninguém faça presa sua com vãs filosofias. Essa garotada hoje com seus 15, 16, 17, até um pouquinho mais velhos, 20 anos, ela é o futuro da igreja, né? Sim. Daí vai sair futuros presbíteros, diáconos, pastores. Como é que você vê o futuro da igreja baseando-se na espiritualidade dos jovens que nós temos hoje? Nos preocupa muito, embora eu preciso fazer uma ressalva aqui, que eu conheço, você conhece, nós temos jovens de fato que são jovens de Deus, que buscam a Deus com todo o seu coração, que consagram a sua vida, que têm prazer na leitura da palavra, que se santificam, que quer fazer algo para o Senhor, que tem desejo até de angariar uma posição no ministério, no propósito de servir a Deus melhor. Nós temos essa parcela de jovens, sim, mas como você bem observou na sua pergunta, nós também temos a grande parte daqueles jovens que infelizmente estão dormindo o sono da morte, né? Vamos ser sinceros aqui, e que infelizmente não tem mais prazer em ir à escola bíblica dominical para aprender a palavra, não tem mais prazer em estar no culto para ouvir Deus falar através do pregador, de estar na presença de Deus, de ficar nas suas disciplinas espirituais, no jejum, na oração. E a gente olha isso com muita preocupação. Se as coisas tenderem dessa forma, Cristo não voltando, e esta maior parte da geração for aquela que vai ter a responsabilidade de receber a igreja para poder liderar, para poder dar continuidade ao reino de Deus, isso vai ser muito preocupante. Porém, no entanto, Anderson, eu creio ainda que Deus tem os seus remanescentes, né? Eu creio que mesmo Deus, ele vendo essa situação de que parte da nossa geração está apática demais, sem fervor espiritual, mas eu creio em um Deus que reaviva os jovens. Eu creio em um Deus que ele pega os seus remanescentes, os seus fiéis remanescentes, e eles, através desses, eles começam a influenciar uma outra geração e impactar uma outra geração. E às vezes você olha para um jovem, Anderson, e ele está desanimado, ele está indisciplinado, ele não tem prazer nenhum de fazer parte da obra do Senhor, vai por ir, está por estar, está ali meramente para cumprir um ritual, mas não tem fervor, não tem intenção de buscar a Deus. E de repente, através das orações, de repente tem a família dele que ora, tem a liderança que ora, o pastor que ora,
Deus tem um propósito na vida dele, e de repente você vê Deus pegar esse jovem assim, ó, e dar um 360 graus na vida desse jovem, e de repente ele passa. Nós vemos, eu tenho o prazer e o privilégio de trabalhar com jovens, e eu tenho visto isso. Jovens que outrora não sabia nem ler um versículo e agora está pregando. Eu acho que se Deus não fizer esse trabalhar, esse mover, fica difícil, né? Qualquer coisa. Mas a participação dos líderes, como líderes de jovens, pastores que saibam atrair esses jovens também é importante? Cara, é muito importante, principalmente na questão de nós termos a responsabilidade de ser o exemplo para eles, né? Porque uma das nossas preocupações é deixar um legado. Eu acho que todo líder ele tem que ter essa preocupação de deixar um legado, e eu não vejo diferente em nenhum líder quando ele olha para um jovem e ele vê o jovem caído espiritualmente, que ele não sinta tristeza. Então, o próprio líder, ele tem essa motivação de Deus de querer ver o seu grupo bem, de querer ver a juventude bem. Então, o próprio líder, ele vai investir nessa juventude. Então, um dos papéis da liderança é isso, investir na juventude de forma que ele seja o exemplo para ela. Ok. E existe choque entre as gerações? Na minha época de jovem, eu senti um choque, eu não sei se era essa mudança de geração, né? Existe esse choque hoje? Anderson, você tocou num ponto que eu acho que é inegável, né? Se nós formos olhar para as gerações passadas, nós vemos aí, por exemplo, em situações diferentes. Então, sem dúvida, principalmente no âmbito espiritual, você falou da espiritualidade da igreja no futuro, dos nossos jovens, mas se for olhar para a igreja, não somente os jovens, né, mas para a igreja no contexto geral, incluindo os próprios jovens, claro, você vai ver que a igreja de antes, ela tinha uma espiritualidade mais aflorada, elas buscavam mais a Deus, eles se santificavam mais, eles jejuavam mais, eles eram aqueles que realmente estavam em busca de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas eles deixavam de forma secundária, né? E só que tem algumas diferenças aí em relação aos jovens de antes e os jovens de hoje, porque em contrapartida, os jovens de antes, eles não eram tão atacados como os jovens de hoje, da mesma forma que são os jovens de hoje. Então, por exemplo, se nós entrarmos no âmbito, que até é o nosso tema também, da tecnologia, na questão da internet, eles não tinham esse ataque na palma da sua mão como nós temos hoje. Hoje os nossos jovens, Anderson, ele está a um clique do pecado, coisa que antes não. Antes era difícil, não eram muitos que tinham condições de ter um computador, até porque era uma coisa relativamente difícil, não eram todos que tinham. E quando tinham, os sites eram meio restritos, a família cuidava mais, eram mais rigorosas. Hoje não, hoje as coisas estão mais facilitadas. Aí a gente fica preocupado também porque, por estar mais fácil, às vezes causa um relaxamento. Por quê? Porque uma vez que você tem tudo na palma da sua mão, inclusive na questão dos estudos e até de buscar a palavra de Deus, você não quer pegar o livro e folhear e meditar e ler ali e esmiuçar, você quer as coisas prontas. Então, antes, a fonte, que era unicamente a palavra de Deus, era a única fonte de inspiração. Hoje nós temos aquilo que você falou, filosofias, ideologias, e aí quer se misturar essas coisas, e às vezes Cristo não tem nada a ver com isso. Tem coisas que tudo bem, a Bíblia fala examinar tudo e retém o bem, mas tem coisas que não. Então, assim, uma das vantagens que eu vejo, um choque que eu vejo, é principalmente a cultura e a tecnologia, que hoje ataca muito os nossos jovens. Então, uma desvantagem é que os nossos jovens de hoje perdem na espiritualidade dos jovens de ontem, vamos dizer assim, né? E outra vantagem que os jovens de hoje têm é porque eles também têm acesso a mais informações em contrapartida, porque hoje ele tem acesso a várias bíblias de estudo, ele tem acesso ao canal da Graça, por exemplo, que ele pode consultar a EBD, ouvir palestras, ouvir entrevistas, ele tem pregador aí à torta e à direita para ouvir ao seu bel prazer, né? Então hoje ele tem, e parece que as coisas, quanto mais fáceis são, mais elas são menos usufruídas, né? Então, antes você pegava um DVD de um pregador e se deliciava com aquilo, porque era raridade.
Hoje você tem a torta e a direita e às vezes você não utiliza, você não pesquisa em um site confiável, um estudo bíblico que pode edificar a sua vida, que pode te enriquecer a sua vida espiritual. Eles não tinham lá e anseiavam por isso. Nós temos hoje aqui e nós negligenciamos. Eu vejo esse choque de cultura muito grande. Também tem a outra questão que os crentes de antigamente eram mais maduros na fé também. Talvez a garotada dos 15, 14 anos não passou por isso. Não passou por isso. Não passou por isso, já cresceu com a tecnologia. Mas eu lembro que às vezes, para achar um versículo, eu passava muito tempo. Muito tempo procurando o versículo, ia livro por livro, não é esse livro, não é esse capítulo, e passava muito tempo. Onde está aquele versículo, né? Então, dos DVDs, eu lembro que a gente se juntava na casa de um irmão para assistir um DVD, né, dos Gideões na época, Gideões, e depois a gente ficava fazendo troca de DVDs, né? Eu tinha uma coleção imensa do pastor Marcos Feliciano, né?